mundo! Meu nome é Augusta, eu estudo jornalismo e relações internacionais nos Estados Unidos. Uma pergunta que eu recebo bastante no Instagram é justamente sobre essa parte de jornalismo e relações internacionais. O que uma coisa tem a ver com a outra, como que eu consigo fazer dois cursos ao mesmo tempo. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então se tu tens curiosidade, continua assistindo. Eu sei que eu começo todos os meus vídeos agora pedindo desculpas e eu sei que eu não tenho gravado faz uns 3 meses, mas eu juro que dessa vez eu realmente vou voltar a gravar, eu realmente vou me dedicar ao canal. Dito isso, vamos direto ao vídeo. Quando eu falo para as pessoas que eu faço jornalismo e relações internacionais, tem duas perguntas que sempre aparecem. A primeira é com relação se eu faço os dois cursos na mesma universidade. A resposta é sim, e eu vou explicar como que isso funciona. A segunda pergunta, que também é muito importante, eu também faria ela, é se eu tenho que pagar mais pra isso. A resposta é não. Na verdade, fazer dois cursos ao mesmo tempo é mais comum do que a gente imagina nos Estados Unidos. Só na minha universidade, mais de 30% das pessoas se formam em dois cursos ao mesmo tempo, ou seja, recebem 2 diplomas, mas também tem gente que faz um curso e um certificado, porque as opções são muito variadas. Mas como é que funciona tudo isso? Como é que eu consigo combinar as cadeiras de 2 cursos diferentes e se no Brasil a gente não consegue? Uma coisa que facilita muito é o fato que aqui nos Estados Unidos a gente não tem uma grade estabelecida que nem no Brasil. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade no Brasil eu não cheguei a cursar, mas eu olhei a minha grade, então era basicamente, eu tinha umas 5 ou 6 cadeiras que eram obrigatórias e poderia escolher 1 ou 2 eletivas relacionadas ao curso. E aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. No meu caso, por exemplo, eu tenho que fazer 45 créditos, cada crédito equivale a uma aula para me formar. E aí desses 45 créditos, só 16 são do meu curso principal, que é o curso de jornalismo. Então, se eu preciso fazer 45 créditos para me formar, mas só 16 vão pro jornalismo, o que eu faço com os outros 29? Então, fora as minhas 16 aulas de jornalismo, aqui em Northwestern a gente tem uma coisa que chama Core Curriculum. Várias outras universidades nos Estados Unidos têm, como UChicago. E aí, o que a gente precisa fazer? Tem áreas de conhecimento e eles falam, você precisa fazer 4 matérias de Formal Studies, que é o equivalente a matemática, química, física. Precisa fazer 4 matérias de Natural Sciences, que é biologia. Na verdade, eu acho que eu tô misturando, mas basicamente a gente tem um número X de matérias que a gente precisa fazer para cada área do conhecimento para poder se formar. Aí entra filosofia, história, ciências sociais, são várias áreas e a gente precisa ir completando elas com cursos fora do nosso major, que é o nosso curso principal. Só que aí é que tá a grande questão. A gente pode completar essas cadeiras com aulas que a gente quer fazer para outro major. No meu caso, como eu tô fazendo estudos internacionais ou relações internacionais, o nome não importa, eu posso escolher completar cada aula dentro dessas áreas com aulas que contem pro meu second major, que no caso é isso que eu falei. Então, por exemplo, eu fiz 2 aulas de história latino-americanas pra contar pra minha distro de história, que é como a gente chama essas áreas, e pra contar pro meu double major. Então, por exemplo, eu fiz 2 aulas de história contando pra isso. A gente tem que fazer aula de literatura, então como eu tava fazendo aula de espanhol, algumas aulas de espanhol como literatura latino-americana contaram. Então dá pra ir jogando com as distros e com os requerimentos do outro major pra conseguir se formar com double major. E na verdade, dependendo do sistema da universidade, eu já ouvi falar de pessoas que fizeram até triple major. É possível, eu não optei por essa possibilidade porque, não sei, acho que seria demais no meu caso, mas é possível sim. E não é só coisas que são mais ou menos relacionadas, porque às vezes as pessoas acham que é possível porque jornalismo e relações internacionais, querendo ou não, estão ali na área de humanas. Não, eu tenho amigos que estão fazendo ciência da computação e literatura, eu tenho amigos que estão fazendo engenharia bioquímica e dança. Então as possibilidades são praticamente infinitas, é muito possível sim fazer um double major. E outra coisa que me perguntam muito, e essa dúvida é muito válida, é se valem os 2 cursos. Por exemplo, se eu me formar aqui e quiser voltar pro Brasil, tendo feito jornalismo e relações internacionais, é possível? Eu posso trabalhar nas 2 áreas? Sim, porque como é double major, eu vou ter 2 diplomas diferentes. Se fosse um major e um minor, que é uma coisa que eu vou explicar no próximo vídeo, seria diferente, mas fazendo double major é possível sim, porque a gente recebe 2 diplomas, é como se a gente estivesse recebendo 2 bacharéis. Então, para simplificar, basicamente um major é um bacharel no Brasil. Então, quando eu me formar, eu vou receber um Bachelor of Science in Journalism, ou seja, bacharel em jornalismo, e também um Bachelor of Arts in International Studies, que é outro bacharel. Então são coisas separadas, são diplomas separados que eu vou receber. Inclusive, como cada um tá dentro de uma faculdade, dentro da universidade, ou seja, seria como se eu estivesse me formando num curso da ECA
e num curso da Faculdade de Direito da USP. Então eu vou ter 2 formaturas diferentes, 2 cerimônias de graduação diferentes para receber cada um dos diplomas. Então não é a mesma coisa. Se eu for para o Brasil, eu preciso revalidar eles separadamente, mas sim é como se eu tivesse recebido 2 graduações. Eu posso sim dizer, depois que eu me formar, que eu vou ser jornalista e internacionalista. Eu acho que essas são algumas das perguntas mais comuns que o pessoal tem sobre Double Major. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer algumas delas. Se vocês tiverem mais dúvidas, tiverem ideias para outros vídeos, podem deixar aqui embaixo, vai ser um prazer responder. Eu sei que eu fiquei um tempo sumida, mas eu quero de vez voltar e tentar gravar o máximo de vídeos possíveis. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, se tiverem mais dúvidas, não esqueçam de deixar aqui embaixo, ou me chamar no Instagram, @gutasaraiva, que eu sempre tento responder o mais rápido possível lá. E é isso, até a próxima, tchau!